Boa tarde, gente. Curte a live, gente, compartilha, por favor. Curte a live, compartilha, por favor. Curte a live, compartilha. Luiz, muito obrigada por seguir, viu? Gente, curte a live, compartilha. Deus é bom, né? Daniel aí entrando, né? Ei, paz do Senhor, amigo. Tudo bem, né, com você, né? Tô vendo aí que a minha sobrinha também tá aí, né? A Yara. Bom demais, gente. Bom demais. Benção, né? Gente, curte a live. Compartilha, por favor. Ajuda a live aí, senão ela cai. Manda pra alguém aí. Deus é maravilhoso, né? Vamos fazer menção hoje, gente, dos Salmos 37. Uma palavra, né? Os corações. Salmos 37. Tá bom? Curte a live, compartilha. Deixa Deus te usar. Vamos lá então, né? Salmos 37. Esperar um pouquinho mais, alguém chegar. Curte a live, gente, compartilha. Amém? Salmos 37. Amém? Vamos lá, né? Falar um pouquinho hoje da palavra de Deus. Mais um dia, né? A glória de Deus. Então vamos lá. Salmos 37 vai dizer assim, ó. A prosperidade dos pecadores acaba e somente os justos serão felizes. Esse é o título, viu? Ó, não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que obram a iniquidade, quem faz a obra, né, de iniquidade. Porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Fazer menção só desses três aqui agora, né? Mas ao decorrer nós vamos fazer menções dos outros, senão fica muito extenso, né? O Salmo 37 ele é muito grandinho um pouquinho. Então, para não estender a live, lendo só esses 3 versos, né? Gente, eu sempre começo falando de Davi, né? O cara que escreveu a maioria dos salmos, né? Tudo indica que são 5 salmos que não são da autoria dele, né? Tudo indica que um é de Moisés,
o outro é de Esdras, mas a maioria, vamos supor aí que Davi tem 145 salmos escritos por ele, né? Enfim. E todas as vezes que eu vou pregar sobre salmos, que eu vou falar algo da parte de Deus sobre salmos, eu tenho que falar de Davi, porque foi Davi que escreveu, né? E a Bíblia fala que ele comunicava com o Senhor através de canções, através de louvar, né? A oração dele é louvada, né? Então, era uma coisa bem diferente, mas Davi gostava de fazer assim, né? Não conheço gente assim, até então, pelo menos ao decorrer da minha vida. Eu não conheço, não, gente que chega na presença de Deus cantando, né? Tipo, a oração dele é louvada, ou a oração dela é louvada. Enfim. E continuando aqui, gente, Ana, mas Davi pecou muito, errou muito, fez muita coisa errada, mas Davi também tinha uma diferença grande. Qual era essa diferença? Ele buscava a presença, ele buscava o Senhor, ele se arrependeu de verdade, ele não quis chute e voltou de novo. Oh, meu Deus, tem misericórdia da minha vida. Ajuda aí, gente, curte a live, compartilha. Sério mesmo, eu não pausei nada, que deu um tchan no celular aqui. Não entendi não, mas ainda bem que voltou, né? Pra glória de Deus. E eu tava falando sobre Davi, né, gente? Davi era chamado o homem segundo o coração de Deus na Bíblia. E Davi tinha essa diferença. Qual a diferença, Ana? Comunicava com Deus, louvando, fazendo a sua oração ali cantada, né? Em formas de canções. Meu Deus, me ajuda aqui, ô live que tá travando hoje. Deus da glória, misericórdia. Dá força aqui, Senhor. Amém. Aí, gente, vamos fazer menção dos versículos, né? A glória de Deus. Peraí. Vamos lá, ó. Salmos 37. Versos 1, né? Obrigada, viu, Jonas, por seguir. Vamos lá, ó. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que obram a iniquidade. Aqui quer dizer o quê? O que faz a obra, né? De iniquidade. Ana, o que é iniquidade? Talvez alguns aqui não sabem, né? Iniquidade é aquele pecado não confessado. É aquele pecado que você nem lembra mais. É aquele pecado que para você já virou normalidade. Então, a Bíblia tem uma diferença entre pecado e iniquidade, tá bom? Pecado é pecado, iniquidade é aquele pecado que você nem sabe que tá fazendo uma ruína na sua vida, entendeu? Você nem lembra dele mais, nem se arrepende, enfim. Não tá nem aí. E aqui fala, ó, não te indignes, tipo, não fique indignado, não fique indignada, né? Por causa dos malfeitores, daqueles homens que fazem o mal, das mulheres que fazem o mal. Nem tenhas inveja dos que obram iniquidade, né? Davi estava querendo falar o que aqui? Não tem inveja daquele cara que faz iniquidade, daquele cara que peca e não tá nem aí com nada. Peca e deixa a vida me levar, né? Davi estava mandando o pessoal não ter inveja disso, inveja dessas pessoas. E também não ficar indignado ou indignada com os malfeitores, com aqueles que fazem o mal, entendeu? Fabiano aí, né? Chegou aí, a glória de Deus. Vamos lá, o 2, ó. Porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Tá vendo aqui? A explicação para que não ter inveja, para que não ficar indignado ou indignada. Por quê? Porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Mas talvez alguns aqui podem falar assim, Ana, mas tem tanta gente que faz o mal, tem tanta gente que faz coisa errada e estão vivendo bem, às vezes está até bem de idade já, né? Mas só que Davi estava dando tipo um alerta, gente, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Vai acontecer algo assim na vida deles que eles não vão estar nem esperando. Você já viu
aquelas empresas, né, que acaba roubando de alguém, roubando de pessoas, e do nada elas falem, do nada acontece algo que elas fecham, né, algum negócio ali, alguma empresa, enfim, seja o que for. E aí do nada ela fecha, porque aqui tá falando, ó, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Você já viu aquela forma, você já viu o processo da verdura? Quando você não faz ela, que você deixa ela ali, seja fora da geladeira ou dentro da geladeira, que ela começa a murchar, ela começa a não ter valor mais, aí a hora que você quer fazer, né, seja o quiabo, seja alface, seja uma couve, seja uma abóbora, aí quando você vai fazer ela tá murcha, ela tá mofada, né, por dentro, tá com algum bicho já, enfim, ela envelheceu, ela murchou. Fábio, muito obrigado por seguir, viu? Deus te abençoe em nome de Jesus. Então, gente, é isso que Davi tá falando, ó, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura, né? Esses que fazem o mal, esses que praticam iniquidade, uma hora a hora deles vão chegar, uma hora a conta chega, né? Como diz o pessoal. Vamos lá no 3, ó. Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Davi estava dando tipo um conselho, né? Se ele fosse um cara que tivesse vivo hoje, né? Ele daria muitos conselhos para o povo brasileiro, né? E se o povo brasileiro atentasse às palavras de Davi, às orações de Davi louvadas, muitos não cometeriam tantos erros, né? Porque Davi aprendeu com o seu erro, gente. Mas Davi se arrependeu, Davi teve uma mudança de vida sincera, né? Olha aqui, ó. Confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Olha para você ver que coisa mais linda. Davi tá mandando nós, né, o povo lá para confiar em Deus, e não é diferente de agora. Nós também que menciona a palavra, nós lê a palavra, nós tem que confiar em quem? Em Deus, no Senhor, né? Que ele é aquele que cuida de nós, né? E ele tá mandando também fazer o bem, né? A Bíblia também fala, tem uma parte que fala que aquele que sabe que precisa fazer o bem e pode fazer o bem e não faz, né, comete o mal, tá fazendo o quê? Tá pecando. Porque se você pode fazer o bem e não faz, você peca. Se você, né, enfim. Então, você tem que entender uma coisa, que temos responsabilidade a fazer aqui nessa terra. E às vezes é fácil? Não, não é fácil não, é. Mas Deus não garantiu facilidade, ele garantiu que estaria conosco, nos dando força, né, nos ajudando. Vamos lá pra você ver, gente. Olha o 4. O 4 eu frisei ela aqui, né? Eu até marquei ele, porque ontem eu fiz uma live e falei muito sobre relacionamentos também. E falei, né, da parte que a Bíblia fala, que o coração do homem é enganoso. Falei da parte também que a Bíblia fala que o coração do homem é mais corrupto do que todas as coisas. Né? O Deus ali, o próprio Deus na sua palavra, fala em tudo que vós deveis guardar é o coração. Então aquilo é um despertamento, é um alerta para mim e para você. E aí entrou alguém aqui falando que o coração não pode amar, não entendeu muito, enfim. E eu ali expliquei, né? E aí, gente, eu achei o verso, né, do que eu falei aqui, que muitos usam essa parte aqui da Bíblia para fazer o que sentem, né? Tem gente que dá até conselhos, assim, segue o teu coração, faz o que o teu coração manda. Misericórdia, tá repreendido, tá amarrado em nome de Jesus, porque isso não é bíblico, né? E aí eles usam esse versículo aqui, esse verso aqui isolado, olha pra você ver. Olha o Salmo 37 do verso 4. Deleita-te também no Senhor e ele te concederá o desejo do teu coração. Aí eu expliquei essa parte, né? Esta palavra deleita-te não é deleitar no homem, não é deleitar na mulher, não é deleitar no teu próprio coração, no teu próprio sentimento, não é deleitar em você ou em outra pessoa. É deleitar onde? É deleitar em quem? No Senhor. Aqui está explicadinho, gente. Deleita-te também no Senhor, e ele te concederá o desejo do teu coração. Aí muitos pegam esse verso isolado e começam a falar, não, Deus realiza também, né, os desejos do nosso coração.
Mas antes de Deus realizar desejo do nosso coração, coisa que a gente almeja também, coisa que a gente quer, ele manda você e eu deleitar. Deleita-te também no Senhor. E deleitar-te no Senhor, gente, o que eu entendo dessa palavra, diante dos outros versos, diante dos outros versículos, diante das histórias que Deus deixa, claro, né? Palavras de alerta, de vigia, de despertamento, o que eu entendo é o quê? É quando você, esse deleita-te aqui no Senhor, é quando você está no centro da vontade de Deus. Quando você está fazendo o que Deus gosta, o que Deus agrada, o que Deus ama, o que faz o coração de Deus ficar bem. Quando você está fazendo algo que o coração de Deus almeja, que o coração de Deus está desejoso, deseja, entendeu? Quando você está agradando o Senhor. E uma das coisas que eu sempre falo, né, para você e eu agradar o Senhor, a primeira coisa é ter fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar o Senhor. Então, quando você tem fé, automaticamente você já está agradando o coração de Deus. Ah, Ana, mas é só a fé? Não. Tem várias e várias coisas, né? Obedecê-lo, praticar os estatutos dele, que é a palavra. E é uma coisa fácil de se fazer? Não. É dia após dia mudança, né? Dia após dia você ali buscando a presença, buscando ao Senhor. Gente, curte a live, compartilha, senão daqui a pouco cai de novo. Você viu? Quem vê aqui no começo comigo como é que caiu aí? Pausou, sei lá que arrumou que o celular bugou. Então curte a live, por favor, compartilha, né? Me ajuda aí, se não cai a live. Olha o verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Aqui está a resposta, gente, para deleitar-te no Senhor, para ele conceder o desejo do meu coração, do seu coração, precisamos estar em quê? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Tem uma parte na Bíblia, que é o que eu falei ontem, né, na live, explicando o moço aqui que deu um respaldo aí de que não estava entendendo, que eu estava falando, tipo, eu não estava compreendendo, e eu dei esse respaldo também. A Bíblia fala, né, que há caminhos para o homem que parece de vida, mas o final é morte. Há caminhos para o homem que parece de paz, mas o final é guerra, é destruição, né? Então, olha aqui pra você ver, ó. Quando fala deleita-te no Senhor e ele concederá os desejos do vosso coração, aí fala, ó, olha o 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E tem gente que não entrega o caminho total a Deus, tem gente que não entrega a sua vida a Deus. E como é que quer que Deus realize desejo do coração dele, sendo que a Bíblia fala também que o coração do homem é enganoso, sendo que a Bíblia fala, né, que em tudo que vós deveis guardar é o vosso coração, porque dele procede a fonte da vida. E também fala, né, uma parte também que o coração do homem é mais corrupto do que todas as coisas. Tá lá em Ezequiel, gente, é só vocês lerem o livro lá que vocês vão achar essa parte, né? Então não tem uma coisa que não tem explicação. Deus explica tudo. O Abraão aí falando, é verdade mesmo, assim que Deus nos abençoe. Sim. Né? E olha, falou, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Ele vai fazer algo para mim, para você, realizar desejo do nosso coração, quando a gente entregar o caminho da nossa vida para ele. Quando a gente entregar até mesmo o nosso coração para ele, né? Porque a Bíblia também fala, foi um dos respaldos que eu usei ontem na live para explicar ao irmão, que os sonhos de Deus são maiores, são mais altos. E também os seus pensamentos, os seus caminhos, enfim. Então, o que eu quero dizer é o quê? Quando a gente está no Senhor, deleita-te no Senhor. Quando você está no Senhor, entregou, né, o caminho nosso para o Senhor, aí sim, ele vai realizar desejo meu e do seu coração. Mas o teu coração precisa estar alinhado com a palavra. Entendeu? Se ele não tiver alinhado, a Bíblia fala claramente, gente, o coração do homem é enganoso. O coração nosso, ele nos engana, né?
Tem aquele ditado que o povo usa muito e é muito popular: segue o teu coração. Não segue, não, meu querido. Em nome de Jesus, seja liberto disso. Não ouça conselho desta forma. Não é que a pessoa tá falando um trem desse, ela não sabe nem o que ela tá falando. Biblicamente, você não pode seguir teu coração, porque o teu coração é mais corrupto do que todas as coisas. Ele vai te corromper, ele vai te levar para ruína. Às vezes você tá achando que vai estar bem, mas o fim é ruim, entendeu? O Vitor aí falando, né? A paz, irmã, pode ensinar a passagem Romanos 1, 26, 27? Sim, Vitor, eu posso ensinar, mas nós estamos aqui fazendo menção dos Salmos 37, né? E se sobrar algum tempinho no final da live, nós vamos para lá, tá bom, Vitor? Ou então você pode me chamar também no privado, e que eu tiver sabendo, souber, eu passo para tu, tá bom? Luiz Henrique aí, né? Deus abençoe todos vocês. Amém, viu, Luiz? Deus abençoe você também. O Josiel aí falando amém, né? Josiel, muito obrigada por seguir. Gente, olha aqui para você ver o 6. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Tipo assim, ó, que ele tá querendo falar aqui, ó. Nossa, que susto! Misericórdia. Hã? Aí, gente, vamos lá pra você ver, ó. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Tipo assim, ó. Ele fará sobressair a tua justiça. Justiça que significa que ele vai te honrar. Ele vai ajudar você na tua reputação. Ele vai te ajudar a você ser justo na terra. Ele vai te ajudar a andar certo. Vai ser fácil? Não, mas ele vai te ajudar, né? Ele vai cuidar de você. Obrigado, viu, por quem tá compartilhando a live. Obrigado, Derisvaldo, por seguir. Viu? Obrigado de verdade. Olha aqui pra você ver, ó. E o teu juízo como meio-dia. Todos nós sabemos, né, que através do Espírito Santo, Deus convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O entendimento que eu tenho disso é o quê? Que quando a gente não conhece Bíblia direito, quando a gente não conhece Deus a mais profundo, né, diante da palavra dele, a gente pode conhecer ele um pouco, né? A gente nunca vai conhecer Deus totalmente, mas a gente vai conhecer um pouco da sua personalidade, de como este ser, né, que ele é espírito, né, como ele é, entendeu? Um pouquinho, né, sobre ele. E aí a pessoa vai entender o que é justiça, o que é juízo, o que é pecado. Porque muitos não têm esse entendimento, entendeu? Mas vai ajudar, né? Olha o Derisvaldo aí falando a paz do Senhor. Paz do Senhor, Derisvaldo. Seja bem-vindo em nome de Jesus. José Valério, obrigada por seguir. Aí o Gesiel tá falando, só de conhecer Jesus, o juiz já desce. Sim, né? Mas aqui Davi não tá falando desse juízo de Deus, entendeu? Tá falando do juízo da mente. Tipo, a pessoa cair em si, entendeu? A pessoa tocar pra realidade da vida, entendeu? É só o Espírito Santo, Gesiel, que dá esse entendimento do juízo de Deus, né? Da salvação, que nós precisamos arrepender dos pecados, que nós é pobre, miserável, nu e dependentes da graça, né? Dependentes do Senhor. Mas aqui Davi não está falando desse juízo, esse juízo que o Espírito Santo fala, revela cada ser humano da face da terra, mas está falando do juízo da mente, tipo, ter consciência, né? Saber o que está fazendo. Aí ele fala, ó, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como meio-dia. Essa justiça aqui também é a reputação da pessoa, entende? Vai respaldar você na terra, vai te ajudar, entendeu? A melhorar de vida, a ser reto, a ser reta, entendeu? A mudar seu nome, né? Quantas pessoas às vezes tem um nome sujo, Deus vai te ajudar, né? Limpar seu nome no Serasa, enfim, no SPC, entendeu? Pagar uma dívida que você deve, entendeu? Deus vai te ajudar a fazer isso, entendeu? O Jaziel tá falando, né? Eu quero ser reto também, irmão. Só de você querer, Deus já tá olhando, né? Isso. E eu também quero, cada dia. A gente erra. Mas só de você querer ser reto, Deus pode trabalhar no teu e no meu coração, amém? E de cada um, né, que quer também.
O Paulo aí aparecido chegando, né? Dando oi, oi, viu? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Aí, vamos lá de novo, gente, ó. 7. Descansa no Senhor e espera nele. Outra coisa também que eu falei ontem, né? O moço perguntando o negócio do coração. Ah, e o coração não pode amar. Eu não falei disso, que o coração não pode amar. Só que é um caminho complexo demais, é um caminho complicado. Por quê? Porque você pode amar? Pode amar. Mas você precisa guardar teu coração. Porque senão a Bíblia não falava, né? Em tudo, guardai o vosso coração. Então, quando você guarda o teu coração, você é racional, eu falei também com ele, né? Se o próprio Deus manda eu e você prestar um culto a ele racional, claro que ele quer que a gente seja racional nos relacionamentos. Pé firme, né? Pé no chão, sem ficar ali emocionada demais, porque Deus não agrada disso, entendeu? E o Josiel tá falando, né, que hoje eu quero voltar para Jesus. Amém, irmão. Que bom, que bênção que você tá tendo esse pensamento. Quantas pessoas não têm mais esse pensamento? Quantas pessoas já se entregou, né, ao pecado, à iniquidade, e não tem mais esse pensamento? Que bom, que Deus te conserve, que Deus te ajude, que Deus te sustente, em nome de Jesus. Olha o 7 aqui, ó. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seus caminhos, por causa do homem que executa astutos intentos. É tipo assim, gente, é tipo aquele verso que a gente já mencionou aqui, ó. Não fique indignada, não fique indignado por causa de pessoas que prosperam no caminho mau, no caminho da iniquidade, no caminho errado, no caminho da falsidade, de passar a pessoa para trás, de passar a pessoa para a perna, né? Enfim, não fique indignado com isso, porque a Bíblia fala, né? A Bíblia compara a justiça do homem como um trapo de imundícia diante da justiça de Deus. Então, nós temos que deixar essa justiça para o Senhor. Um dia o Senhor vai julgar aquela pessoa. Um dia o Senhor vai prestar conta daquela alma, entendeu? Então, nós não devemos ficar com os olhos atentos a isso, entendeu? Ficar só com foco na pessoa errada, foco no que ela está fazendo errado, e sim foco no Senhor, foco em esperar no Senhor, na sua misericórdia, na sua grandeza. E não ficar olhando, mas fulano, ele faz tanta coisa errada e prospera no caminho dele. Fulana faz tanta coisa errada e prospera no caminho dele. Meu querido, isso é um engano, porque ele pode estar prosperando hoje aqui na terra, mas chegará um tempo que até essa própria terra vai requerer, entendeu? Porque a Bíblia diz, tudo que o homem semear, ele vai ceifar, ele vai colher. Então é bíblico. Ana, mas a colheita da pessoa ainda não chegou, a pessoa já tá velha. Quem diz que você conhece o particular dos outros, gente? Quem diz que você tá dentro do quarto dela, em quatro paredes com ela todo dia? Você não sabe a luta que ela passa, o sofrimento da mente, né? Do coração que ela tá sentindo, né? E todos nós que temos essa visão de entendimento, a gente sabe que também quem sofre psicologicamente, emocionalmente, é terrível, né? Mais pior ainda do que o real, ou então igual, né? Mas a conta vai sim chegar a todos, não existe isso, né? As pessoas ficam aí falando, não. Tem pessoa que parece que nasceu para sofrer, elas são boas e nasceu para sofrer. Mas aquelas que são maus, ela faz o mal e fica aí dando bem na vida. Você não conhece o particular dela, meu querido. Você não conhece o particular dele, entendeu, minha querida? Não sabe se ele está sofrendo, né? Uma ansiedade, crise de pânico, não está dormindo, né? E eu tenho esse pensamento meu, que rico não dorme. Que pessoas maus que praticam mal, seja ele pobre ou rico, ele não dorme. Entende? Ele tem uns cochilos, né? Eles têm um descansinho ali pouco, mas sempre resolvendo demandas, resolvendo BOs, aquele dinheirão lá na conta, aquele dinheirão lá, né?
que poderia ou pode estar usufruindo, não usufrui, porque às vezes vai viajar lá para Maldivas, viajar lá para aquelas praias grandes, aquelas praias lindas, e tá lá, ó, no celular, entendeu? Pois é isso, é aquilo outro, e não curte o momento, não curte, entendeu? Não consegue ficar uma hora em paz, não consegue ficar um dia em paz, ainda mais uma semana. Para ele, uma semana sem conversar com alguém, sem resolver alguém pelo celular, é perda de dinheiro, né? Perda. E realmente alguns perdem muito negócios grandes, entendeu? Porque às vezes não tá lá para poder fazer o trem, aí deixa para segundos e terceiro, e aquele segundo e terceiro não sabe fazer o negócio, faz um prejuízo, dá um prejuízo muito grande para a vida do cara, né? Para a empresa, é geral, né? Mas é normal, gente. Todo mundo sofre, todo mundo padece, entendeu? Olha aqui, ó. Obrigado, irmão, aí por seguir, viu? É, igual o irmão tá aqui falando, né? Verdade, Cacá. Tem que saber trabalhar, sim. Tem que saber colocar, né, as ideias para funcionar, senão não adianta muito, né? Enfim, vamos lá pra você ver, ó. Versículo 8. Eu também frisei eu frisei 2 versículos, né? Aquele que eu trouxe ontem, né? Deleita-te no Senhor e ele considerar os desejos do vosso coração. Eu já expliquei aqui que não pregue isso fora dos outros contextos da Bíblia, né? De outros textos, porque se você pegar só um verso isolado, vai virar pretexto, né? Precisa explicar a história, precisa pegar outras, como é que fala? Outras reflexões também para te ajudar. Aí eu frisei esse versículo aqui também, tá vendo? Versículo 8. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal. Tá vendo? Olha pra você ver. Deus, ele tá aqui falando, né? Olha aqui pra você ver, ó. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal. Peraí, gente, que eu tô resolvendo um negócio aqui porque um cara mandou alguma coisa aqui que não tem nada a ver. Né? Eu já falei que a internet não é terra sem lei. Tá bom? Vamos lá. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal. O que eu entendi desse verso aqui? É a ira, né, gente? Eu não sei vocês. Se tem algum aqui, né? Se tem alguma que cai às vezes na ira. Ana, mas até Jesus irou. Jesus também quebrou o pau lá, né? Em Jerusalém, lá na igreja, lá, enfim. Porque o povo tava vendendo coisas, né? Fazendo a igreja o comércio. Então ficou muito irado ali. Enfim. Mas só, gente, o irmão que tá confessando, né? Que tem ira. Todos nós temos ira, viu? A Bíblia fala, né? É normal ficar com raiva, é normal irar. Só que a Bíblia fala assim, ó. Ireis e não pequeis. Não deixa que a ira caia sobre ti, né? Tipo, venha o sol e você está irado. Tipo, amanheça o dia, o sol venha, né? O sol se sobreponha e você está irado ou irado. E esse é o mal do século. Já fiz até alguma live aqui, né? Trazendo até um livro sobre saúde emocional. E falei sobre isso. A ira. E a ira é o mal do século, né, gente? Tem gente que já até comprovou, né, a ciência, que a doença da raiva. Tem gente que morre até de raiva. Então, isso é perigoso, né? Muito perigoso. Então, muitas das vezes, a gente pega a ira. É normal ficar irado? Sim. Você é ser humano, você tem que irar. É normal, uma reação do seu organismo, né? Para você não ficar ali, ter quedas, né, de cabelo, ter quedas... Enfim, alguma coisa também acontecer dentro do seu organismo. Só que se você ficar permanente estressada, é o que vai te gerar doenças. Como assim, Ana? Doenças. Né? Tem o problema de estresse. Pessoas têm quedas de cabelo, cai até mesmo os pelos do corpo, né? Eu conheço uma amiga, caiu
o cabelo da cabeça dele toda, né? E hoje ele é careca. Mas ele tem barba, entendeu? Mas não tem cabelo mais, porque deu queda mesmo. E quando ele era novo, ele mostrou uma foto quando ele era novo, quando ele tava lá com seus 16 anos, 17 anos, 19, ele tinha uma jubona desse tamanho, de tanto cabelo que tinha, mas por estressar demais no trabalho, por ter um trabalho muito estressante, deu queda de cabelo nele. Enfim. Gente, a raiva é algo assim que você não consegue controlar. Vai vir raiva em você. Só que muitos, igual eu tô falando aqui no começo, alguns não conseguem controlar. E é o controle que Deus quer de mim e de você. A Bíblia fala que é um dos frutos, né, do Espírito, é o domínio próprio. É você se controlar, é você saber se controlar, né? Porque muitas das vezes a gente não entende o que Deus está falando, o que Deus está dizendo. Mas ter raiva é uma coisa, agora você ficar com aquela raiva e xingar alguém, bater em alguém, quebrar coisas, seja a sua, seja dos outros, isso já é maligno. Isso já é procedência mal, entendeu? Isso é procedência maligna, não é de Deus. É isso que ele fala conosco. Luiz, muito obrigada por seguir, viu? O Ismael Ferreira, né, falando aí, é verdade mesmo. O Josiel falando tadinho de mim. Não pode ter esse pensamento, viu, Josiel? Nós não somos coitados e coitadas, tá bom? Deus não pensa dessa forma. Deus olha lá do céu e fala assim, Josiel pode mudar, Ana Maria pode mudar, entendeu? Jesus não tem esse pensamento nosso de coitado, de coitada, não, entendeu? Vamos lá pra você ver, ó. Deixa a ira, né? Não fica alimentando essa ira, essa raiva. Vai ter momento de raiva, Ana? Vai ter momento de ira, Ana? Vai ter. Mas não deixa isso, entendeu? Acabar com a sua vida, não, ó. Deixa a ira e abandona o furor. Abandona isso, abandona essa raiva dentro do seu peito, esse negócio que te consome por dentro todo dia. Abandona isso. Ó, não te indigne, tipo, não fique indignado, não fique indignada. Tem coisa que dá vontade de ficar indignada? Tem, viu, gente? Tem gente que é folgado, folgada, tem gente que é acomodado, acomodado, tem gente que é falso, falso. Só que se você ficar alimentando essa ira, essa raiva, quem vai prejudicar não vai ser as outras pessoas. Quem vai sair prejudicado nessa história é você, entendeu? Não é a gente. Não é a pessoa, é a gente, né? Não te indignes para fazer o mal. Tipo, não fique indignado para fazer o mal, gente. Eu falei aqui no comecinho, né? Aquele que sabe que pode fazer o bem não faz, comete pecado, né? Temos que fazer o bem. Se a gente pode fazer o bem, tem que fazer o bem. Então, não fica nessa, né? Sabendo bem querer fazer o mal. O que Paulo falou? O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço. Mas aí ele vai e continua, né? Eu orei e tal, e o Senhor não tirou o espinho da minha carne. Aí o Senhor vira para ele e fala, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, se aperfeiçoa até na sua ira, se aperfeiçoa até nessa falta de sabedoria tua, nessa ignorância, né? Mas o poder do Senhor aperfeiçoa, né? Igual o irmão comentou aí, falando, tadinho de mim. Deus não é desse jeito, o poder dele aperfeiçoa na nossa fraqueza. Ele não olha assim, tadinha da Ana, entendeu? Não, tá sofrendo na terra, tadinha da Ana, não dá certo na vida. Ele não olha assim, entendeu? Ele olha assim, não, a Ana pode mudar, a Ana pode pegar minha palavra, pode seguir em frente, pode caminhar um dia após o outro, né? E assim vamos vencendo a vida. Olha o 9. Porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Tá vendo, gente, aqui, ó? Porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Gente, eu quero explicar algo aqui. O que Davi está querendo falar aqui? Herdar a terra. Aí aqui Davi já está falando de algo espiritual. A Bíblia fala assim, ó, que vai vir novos céus e nova terra.
Quando fala que porque os malfeitores, os homens maus, né, serão desarraigados, eles não contemplarão essa nova terra. Olha aqui. Mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. O que eu falei, aquele que coloca o caminho no Senhor, aquele que deleita-te no Senhor, aquele que faz a vontade de Deus, aquele que quer Deus, aquele que busca Deus. É isso que tá falando, entendeu? Aí fala, ó, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra, tá vendo? Aqui já é algo espiritual. Aqui já não é uma lógica, não, um conselho, não, já é uma coisa mais espiritual. Precisa entender a Bíblia, gente. Por quê? Porque lá eu falei com vocês, aquele juízo que eu estava falando, aquela justiça que eu estava falando é coisa da terra, entendeu? Justiça do homem, juízo do homem, entendeu? Ter juízo na cabeça, entendeu? Cair em si, na realidade da vida. Mas aqui não, aqui já está falando de algo espiritual. Só quem tem entendimento bíblico, né, quem tem Deus na vida, que vai entender isso mais a fundo, ó. Porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. A Bíblia é clara falando, né? Que quando chegar a volta de Jesus, quando Jesus vier buscar a tua igreja, vai ter novos céus e nova terra. Essa terra que a gente está vivendo aqui, ela vai passar. Esse céu também, né? Tem dia que tá azul, tem dia que tá cinza, ele tá com nuvens, né? Enfim, esse céu também que a gente vê, ele vai passar. A Bíblia diz, né? O céu e a terra passarão como estrondo, mas as minhas palavras não hão de passar. Então é bíblico, né, gente? Não é uma coisa assim do nosso pensamento, não. É bíblico, tá bom? Francisco, obrigada, viu, por republicar a live. Aí Josiel tá falando, a justiça de Deus é para os que andam... Não, deve que ele escreveu errado, né? Porque da forma que falou aí é como se os que andam na mentira. Não. Mas eu entendi o que ele falou. Na mentira é o inferno, né? Quem anda na mentira é o inferno. Mas quem anda na justiça de Deus vai receber a bênção dele, a vida eterna, né? O céu. O novo céus e a nova terra. Né? Eu entendi o que o Josiel escreveu aí, mas enfim, deve ser o corretor. Vamos lá, gente. 10. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Tá vendo, gente? Ímpio na Bíblia é aquele cara que não conhece a Bíblia. É aquela mulher que não tem entendimento da Bíblia. É aquele cara também que fala declaradamente, ou aquela mulher que fala declaradamente que não acredita em Deus, que não tá nem com Deus. Ou até mesmo aqueles que falam, né, do Senhor com a boca, mas não deixa o Senhor ser realmente Senhor da vida delas, porque a palavra Senhor é dono. Não deixa ele ser o dono, não deixa ele ser aquele que manda nele e manda nela. Né? Se Deus é o nosso dono, nós precisamos entender que ele nos manda. Se nós, até mesmo dentro dos nossos serviços, né? O patrão fala, né? O chefe, sei lá quem for, faz isso aqui. Se você não fazer, você é mandado embora. Imagina, nós vai ter desculpa diante de Deus. Se o próprio Deus, ele é o nosso Senhor, né? Ele é aquele que nos manda. Então temos que deixar ele ser o que manda na gente. E é aquele que quer que você cumpra as tuas ordens, os teus mandamentos, o que está na Bíblia. Entendeu? É fácil? Não. Só de você saber que ele é seu dono, não é uma coisa assim que muitos não recebem de bom grado. Mas quando você tem entendimento da palavra, ser servo e serva de Deus se torna fácil. O fardo não fica pesado, tá bom? Fica leve porque ele garante essa leveza. O único que tem leveza no que ele fala, no que ele manda, né, pra gente obedecer, pra gente arcar com as responsabilidades bíblicas, né? É o próprio Deus. Se torna leve viver com Deus. Se torna leve obedecer a tua palavra quando tem ele na vida, tá bom? Ele ajuda só pessoas
que querem a ajuda dele. Também não vai ajudar ninguém que não tá nem aí, né? Não tá nem aí com a ajuda dele. É igual o irmão consertando aí. Quem anda na mentira vai pro inferno. Sim. É verdade, viu, Josiel? Esta é a verdade. Quem anda na mentira, a Bíblia fala que o pai da mentira é o inimigo, para não falar a palavra aqui com D, né? Porque o TikTok barra. E quem mente é filho dele, né? Filho do inimigo, é filho do demônio, né? Para não falar a palavra aqui que o negócio cai. D-I-A-B-O, né? Enfim. Ou com S, né? S-A-T-A-N-A-S e alguns acentos, né? No A. Enfim. Vamos lá, o 11. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Gente, você já viu os sermões da montanha? O sermão da montanha? Que Jesus vai ali pregar lá em Lucas, Mateus, enfim. Você vai achar ali Mateus, livro de Lucas, de Marcos, você vai achar sobre isso. Aí ele tem uma parte que ele fala, né? Os mansos, sedes mansos, porque os mansos herdarão o reino de Deus, né? E tem uma parte também que fala, Jesus falando, sedes humildes e mansos como eu sou. Então é bíblico, né? Aí Davi estava falando aqui, ó, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. É por isso que eu entendo, gente, que tá falando de algo espiritual, de algo que vai vir. Por quê? Porque quando Jesus ia comunicar com o povo naquela época, era através de histórias, através de sermões, através de contos, né? Ali de histórias. Às vezes as pessoas nem entendiam porque eram limitadas no entendimento. Eles eram muito rasos, né, espiritualmente falando. Então eles não entendiam. E Jesus, ele pregava assim para os hipócritas, né? Para os homens ali naquela época que dizia crer em Deus, que dizia conhecer a lei de Deus, né? Que é a lei lá de Moisés, que Deus deu o próprio Moisés, mas não tinha vida, né, de verdade, e se tornava diante de Jesus hipócritas. E Jesus falava muito assim, gente, através de histórias, através de sermões contados, assim, vindouros, entendeu? E eles ficavam assim, o que será que esse Jesus está falando? Tipo assim, entendeu? É igual tem gente que entra dentro da live e fala assim, o que essa menina tá falando, gente? É só Deus na vida dele, na vida dela, porque precisa do entendimento que vem do próprio Deus, né? Vamos lá, ó, 12. O ímpio maquina contra o justo, e contra ele range os dentes. Tá vendo, gente? O ímpio aqui na Bíblia é o homem mau. Ele maquina. O que é maquina? Ele faz coisas, ele faz tipo uma emboscada, ele faz reuniões, né, uns com os outros ali, querendo tirar a vida de alguém, abater alguém. Você já viu aquele bando de gente que entra em live de certas pessoas e já tem um grupo deles, às vezes ali, muitos mesmo entram dentro da live e fica denunciando para derrubar a live. Então já é uma das do que fala aqui, ó, o ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes. Você já viu aquelas pessoas que amam debater com crente, ama correr atrás de crente, ama, tipo assim, falar mal, né, do servo, da serva de Deus, né? Igual eu sempre falo aqui, não fala nada da palavra de Deus, não fala nada de Jesus, não tem entendimento para isso, mas não quero de jeito nenhum que alguém fale, que alguém mencione a palavra, sabe por causa de quê? Porque são ímpios, são homens maus feitores, são homens que maquina mesmo, planeja. Gente, maquinar aqui é planejar o mal contra o outro. Planejar não deixar a pessoa falar sobre os céus, falar sobre as coisas de Deus, falar sobre Jesus, entendeu? E hoje tem muito isso, só Deus pode ter misericórdia da nossa vida, né? O Robson aí falando, boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Amém, viu, irmão? Boa tarde para você também, a paz do Senhor Jesus. Pois é, só Deus, porque muitos não têm esse entendimento, né, Jaziel? Eles acham assim que vai correr atrás de fulana
ou de fulano, e que Deus não vai fazer nada. Paulo, que era Saulo na época, né, é prova viva disso. Saulo perseguia, não era Jesus. Saulo perseguia a igreja, mas por ele estar perseguindo a igreja, ele estava perseguindo o Senhor da igreja, que era Jesus, né? Que é Jesus. Então, muitas das vezes a pessoa coloca diante num papel, né, de mal, de mar, e fica ali perseguindo as pessoas, sendo que elas não estão perseguindo a gente, elas estão perseguindo o dono da gente. E acaba que pode entrar num juízo aí muito ruim, né, diante de Deus. E é só Deus para ter misericórdia dessas pessoas, como tem misericórdia também da gente, né? Ó, vamos lá para você ver, ó. E aqui também fala, né? Contra ele, range os dentes. Fica tipo assim, odeia aquela pessoa. Sabe aquela pessoa que odeia você de graça? Você nem fez nada, aquela só pra você existir. A pessoa é pra você, já te dá uma olhada, a pessoa olha pra você e fala, nossa, não foi com a cara de fulana, sendo que você não fez nada, você nem conhece a pessoa, você nem conhece o abençoado, e ele fala que não gosta de você. Só pra você existir. Gente, isso é muito esquisito. Sabe o que eu entendo disso? Eu já trouxe, né, uma passagem sobre isso, que Paulo fala, né, que a nossa luta ela não é contra carne nem sangue, nossa luta não é contra pessoas, mas a nossa luta é contra a potestade, espíritos malignos, demônios, ossos celestes da maldade que está até mesmo nas regiões celestiais. Então, o que eu entendo, quando a pessoa chega pra você, ou perde alguém que você vê, ah, não gostei de fulano, meu som não bateu aquela, ou tem esses pensamentos assim, eu creio que não é a pessoa. Eu creio que é o que habita na pessoa. Né? Nós somos templos, nós somos casa. Ou tá morando aí é o Espírito Santo de Deus, né? A presença de Deus. Ou tá morando aí é o capiroto, né? É o próprio inimigo mesmo dentro da vida da pessoa. Então eu não entendo isso. Quando alguém vira pra você, não te conhece, não sabe quem tu és, não sabe nada da sua vida e fala que não gosta da sua cara, tem um mal dentro da vida dessa pessoa, porque não tem lógica, não, é? Né? Misericórdia, eu acho isso muito sério, igual muitas das vezes a pessoa fala assim, ah, não, é assim, é sério, isso é muito sério, né? E o irmão tá aqui falando que Deus é sério, sim, Deus é muito sério em tudo que ele fala, em tudo que ele faz. Eu falo aqui direto, né, que Deus não é fiel a Ana Maria, não é fiel a alguém específico, né, seja ele homem ou mulher, ele é fiel à palavra dele. Ele só vai ser fiel a mim e a você se nós formos fiéis à palavra dele, né? O Wagner aí chegando, né? O Henrique aí ajudando também a live. Deus te abençoe em nome de Jesus. Obrigada, viu, Robson, por seguir. Então vamos continuar aqui, gente. 3 do Salmos 37. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando seu dia. Gente, por isso que eu falo com vocês que é espiritual aqui que Davi tá falando. Uma vez eu fui falar isso com alguém. Eu falei assim, gente, naquele grande dia, né? O dia que Deus for vir julgar a terra, Deus vai rir de certas pessoas. Deus vai rir de cara que faz mal. Vai rir da cara da mulher que faz mal. Que é isso, Sana? Que você tá arrumando? Não tem entendimento muito da Bíblia? Aí que fala aqui, ó, pra você ver. O Senhor se rirá. Vai sorrir, gente. Vai rir mesmo da cara da pessoa. Dele. Pois vê que vem chegando o seu dia. Então, o homem mau, o homem malfeitor, o homem que pratica iniquidade, o homem que não tá nem com nada, o homem que detesta o mal, que quer fazer o mal para as pessoas, ama fazer o mal, né? Sendo que pode fazer o bem, não faz. Deus vai rir da cara dessas pessoas. É bíblico, gente. Tá na Bíblia isso aqui. Entendeu? Olha para você ver aqui, ó. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Qual é o dia? O dia de ser julgado. O dia de ser julgado. Ah, Ana, você não tem temor de falar isso, não? Temo e tremo diante dessa palavra, meu querido. Porque se eu também sair fora qualquer pouquinho, eu posso também presenciar Deus rindo da minha cara. Mas a minha obrigação quando eu entro aqui nessa live, gente, é pregar a verdade. Entendeu? Porque
antes dela bater em você, ela bate em mim também, né? A Bíblia fala aquela espada, né, de 2 gumes que entra dentro da divisão da alma, do espírito, da junta das medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então, antes dessa palavra ir para você, ela vem para mim também. Da mesma forma que bate aí, bate aqui. Então, gente, olha para você ver como é que é sério isso aqui, ó. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Você já viu certas pessoas que... Eu já vi, viu, gente? Isso aqui eu já vi, eu posso falar. Você já viu aquelas pessoas que às vezes ficam zombando, né, de Deus, zombando que Deus não existe, zombando da palavra, que Deus é quadrado, que Deus é esse, né, sem entendimento, falar um monte de coisa ruim, sabe? Um monte de coisa perversa diante do Senhor. Se ele não arrepender, se ela não se arrepender antes do Senhor Jesus voltar, Deus vai rir da cara dela. Deus vai rir da cara dele. Isso é bíblico, entendeu? O irmão também, Henrique, aí cortando com a palavra, né? O Jaziel também, falando que é forte, sim, viu? É muito sério, né, essa palavra. Igual o Jaziel falando, quem zomba vai sentir o cajado. A Bíblia fala claramente, né? O cetro de justiça, né? De Deus. Deus vai vir com o teu cetro, né? De justiça para aqueles que não quiseram ele, né? Vai sofrer a causa, a pena. E a pena é qual que é, Ana? Qual que é a causa que vão sofrer? Qual vai ser a consequência? Tá lá no livro de Apocalipse, né? Tem algumas outras partes também nos livros da Bíblia que fala que ele vai negociar o quê? Inferno. Lago de fogo e enxofre, né? Que é quase a mesma coisa do inferno. Tudo é coisa ruim, tudo é coisa que ninguém quer, né? É morte eterna. A pessoa vai ter essa consequência de ficar ali morrendo eternamente. E se a gente sofre aqui às vezes na terra, dentro da nossa alma, e a gente fica perdidinho, né? Perdidinha, imagina lá naquele lugar lá, sem não poder mais ter solução. Porque aqui ainda tem uma solução, né? Ainda nós dorme, mesmo que vai dormir com o travesseiro molhado, mesmo que tá muito cansada, ainda tem um descanso, né? E lá que você não vai dormir. Você não vai ter sono, né? Você vai ficar ali atormentada de noite e dia, e vai ser eternamente, né? Misericórdia, tá repreendido em nome de Jesus. Não quero passar por isso não, e creio também que vocês não querem, né, passar. Sebastião, obrigado por partilhar a live, viu? Deus te abençoe em nome de Jesus. Paulo, obrigado por seguir. Pedro, muito obrigado também por partilhar a live, né? Então vamos continuar aqui, 14, do Salmos 37, verso 14. Os ímpios puxarão da espada e enterçarão o arco, mas derribarem o pobre necessitado e para matarem os de reto caminho. Tá vendo, gente, que o ímpio não tem esse pensamento de não puxar na espada, de não apertar o gatilho. Eles não têm isso, entendeu? O homem mau, eles fazem isso. Eles fazem isso com prazer, eles fazem isso com vontade, entendeu? Eles não tá nem aí com nada. Né? Por isso tem gente que fala, como é que a pessoa tem coragem de fazer isso? Né? Igual as notícias que a gente vê no jornal. A pessoa vai lá e rapa a cabeça da pessoa, tira os órgãos dela, ou tira, né? Corta, sei lá, fia o dedo dentro do olho, corta o olho, cada trem, corta a orelha, corta tudo que é tipo de coisa ali que é mal, né, diante dos olhos de Deus. Se é mal diante dos nossos olhos, que são os seres humanos, né, imagina os olhos de Deus, né, e infelizmente, olha aqui pra você ver, ó, e eles não tá nem aí de derrubar, né, o necessitado. Você já viu quando a pessoa é pobre, né, e que cai no vício, infelizmente, e vai e o cara vai lá, né, para poder cobrar, que tá devendo, né, e aí o cara não tem para pagar e vai lá e machuca até a família, o necessitado, né, a família que é pobre, entende? Eles não têm isso, eles não pensam em ninguém, não tá nem com ninguém. Mas este povo, gente, vai ter um julgamento muito ruim, sabe? Eu creio que cada maldade vai ter uma consequência, seja ela menor e seja ela maior.
Entendeu? Porque não tem lógica, não, essas pessoas passarem de liso, né? Diante da Bíblia não vai passar. Não vai de jeito nenhum. Olha pra você ver aqui, ó. E para matar os retos de caminho. Tá vendo? Eles também matam, né, crente. Quantas vezes nós já nós ficou sabendo, né? Ficou sabendo que eles mataram pessoas de igreja, pessoas cristãs, né, que estavam ali pregando o evangelho. Graças a Deus, né, gente, que o Brasil ainda não tá tendo isso. Se tiver, muito pouco, né, mas não é revelado, não é explícito, né? Mas fora daqui você não pode falar de Jesus, fora daqui você não pode pregar a palavra, fora daqui você não pode adorar a Deus, você não pode adorar o Senhor, né? E graças a Deus que ainda nós temos liberdade de ir no culto, voltar para nossas casas. E tem gente ainda que rejeita isso, né? Tem gente que ainda não liga com isso, não tá nem aí com isso, gente. Isso é muito graça mesmo, misericórdia de Deus, que nós pode ir no culto, sabe? Sentar lá, escutar a palavra, louvar o Senhor junto com os irmãos, sabe? Confraternizar, né? Enfim. E o povo não liga com nada, não tá nem com nada. Tem gente que não pode nem adorar a Deus, gente. Lembra, né, do quando deu aquele problema de saúde aí, que não pode falar aquela palavra aqui também, né? Que COVID, letra D. Não pode ficar falando aqui, senão corta a live. Mas quando aconteceu aquela tragédia, né, no mundo inteiro, no geral, a gente não podia ir nas igrejas. Se fosse também, no comecinho era 4 pessoas, 5 pessoas bem longe da outra, não podia conversar, não podia abraçar, né? E aquilo ali foi terrível. Muita gente querendo ir para a igreja não podia ir mais, né? E muitos também acabou acomodando, né? Que parou de ir pra igreja e parou mesmo, e não voltou até hoje. Eu conheço histórias, viu? Isso é verídico. Tem pessoas que parou, né, no tempo enfim, daquele tempo lá da pandemia, mas não parou de jeito nenhum mais. Tipo assim, não foi mais pra igreja. Ficou lá nas casas deles, acomodados. E é bíblico, gente, congregar. E de congregar com os irmãos. É bíblico, é um mandamento do Senhor você congregar, você ceiar, né, você fazer parte do corpo de Cristo, você fazer parte ali da igreja, né, porque é bíblico. O Jaziel falando que hoje ele vai no culto, amém, irmão, que Deus te ajude, em nome de Jesus, tá bom? Vamos estar torcendo por isso também, viu? Vou estar torcendo por você para ir também. 15, vamos lá, ó. Mas a sua espada lhes entrará no coração, e os seus arcos se quebrarão. Olha o que Davi está falando aqui, gente. Uma revelação do céu. Que essas mesmas pessoas que cometem essas coisas, né? Que não tá nem aí com nada, ama matar alguém, ama puxar a espada, puxar a faca, sei lá o que for, o punhal, né? O gatilho, né? Enfim. Mas a sua espada lhes entrará no coração, e os seus arcos se quebrarão. Um dia isso vai ter fim. Né, a Bíblia é bíblico também, gente. Fala lá que quem com pedra fere, com pedra vai ser ferido. Então, quem também fica lá apertando o gatilho, né, fazendo lá a espada, enfim, fazendo essas coisas, essas obras ruins, pode ser que vai ser matado também da mesma forma. Vai vir um ali também tirar nele, enfim, vai ali tocar a faca nele também, né, a espada, enfim. Mas é sério isso aí, sabe? É muito sério essa palavra, é seríssimo, né? Olha 16. Mas vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. O meu pai, né? Ele gosta muito de falar sobre isso, sabe? E eu não tinha entendimento, né? Mas hoje eu tenho. Ele fala assim, você é boba, menina. Eles falam um pouquinho errado, né, gente? Porque eles não conhecem Bíblia, aí meu pai fala sempre, né? O pouco com Deus é muito, mas o muito sem Deus é nada, menina. Falar de jeito com nós, né? Dando tipo nós um conselho, né? Eu falava, o que é que o pai tá falando, gente? Entende? Aí hoje eu tenho esse entendimento mais aprofundado, por causa que Deus me ajudou, né? E Deus sempre mostra na palavra dele. Olha aqui pra você ver, ó. Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Eles falam um pouquinho errado? Fala, porque eles falam assim, né? Meu pai fala assim. O pouco com Deus é muito,
e o muito sem Deus é nada. Eu entendi o que ele falou. Mas biblicamente é o que ele fala, que Deus, o próprio Deus fala que é através de Davi. Mas o pouco que tem o justo vale mais o pouco que tem o justo, tipo assim, é melhor você ter o pouco ali sendo justo, entendeu? Você não ficar devendo ninguém, você não passar a perna ninguém, você não ser falso com ninguém, você não fazer negócio ilícito, negócio errado, do que as riquezas de muitos ímpios. Você sabe que os ímpios, eles são ricos, tão bem sucedidos, mas é por causa das mentiras, das falsidades, promete que vai fazer alguma coisa que a pessoa não faz, passa a perna na pessoa, entende? É ilícito. Muitas das vezes tem ricos que não é ilícito, sim, mas a maioria dos ricos é ilícito, é de coisa errada, é de coisa que, se a polícia souber, vai pra cadeia, né? Infelizmente. Aí o Wagner chegou aí, né? Amém, irmão. Amém. Glória a Deus, né? Pelas palavras. Olha aqui pra você ver. 17. Pois os braços dos ímpios se quebraram, mas o Senhor sustém o justo. Tá vendo? Deus, ele sustém a pessoa justa, gente. Ser justo na terra. A Bíblia também fala uma parte, né? Que não há um justo sequer na terra. Mas como é que é isso, Ana? Ser justo? Justo, querido. Justa diante de Deus aqui é uma pessoa que é justificada por Jesus. Quando Jesus ele entra na minha vida e na sua vida, ele tem esta responsabilidade, este mandato de justificar nós. Tanto que a Bíblia fala que ele é o nosso advogado fiel, né? Então, quando a Bíblia fala de justo, de justa na terra, né? É isso, é justificado por Jesus. Que Jesus é o seu advogado. Jesus é aquele que está pelejando por você. Pegou a tua causa para julgar, entendeu? Para te defender, na verdade, né? Não é te julgar, te defender, na verdade. Então, se Jesus é teu advogado, se Jesus é o meu advogado, ele está defendendo as nossas causas. E como é que ele defendeu as nossas causas, Ana? Morrendo na cruz para nos salvar. Tanto que a Bíblia fala também que pelas suas pisaduras nós somos sarados, né? Ele levou o fardo, ele levou o peso, né? De que estava sobre nós, gente. Estava sobre nós, tudo aquilo ali Jesus levou sobre ele, entendeu? Nós que deveria ter morrido, nós que deveria ter sofrido aquilo tudo que ele sofreu, mas ele sofreu por nós e morreu por nós, entendeu? Para nos livrar disso, pegou as nossas causas, né? Defendeu, né? Com todo o seu amor, com toda a sua força e nos fez livre.